Tema: apostasia organizacional. Irmão White, sabemos que o povo de Israel constituiu a primeira Igreja de Deus organizada. Como ocorreu a apostasia daquela nação? A apostasia de Israel havia se desenvolvido gradualmente. De geração a geração, Satanás tinha feito repetidas tentativas para levar a nação escolhida a esquecer os mandamentos, os estatutos e os juízos, que eles haviam prometido guardar para sempre. A senhora falou de uma apostasia que se desenvolveu de forma gradual. Fale-nos um pouco mais como isso aconteceu. Não é Deus que cega os homens, ou lhes endurece o coração. Envia-lhes luz, para lhes corrigir os erros, e guiá-los por veredas seguras. É pela rejeição dessa luz, que os olhos cegam, e o coração se endurece. Muitas vezes, o processo é gradual, e quase imperceptível. Assim se dera com esses guias judeus. É muito importante entendermos como o processo de apostasia ocorre, para estarmos atentos. Em todos os tempos, a apostasia é um processo gradual, e quase imperceptível. E com a Igreja Cristã, fundada por Jesus, em substituição da organização de Israel que apostatou, como ocorreu o abandono da verdade, com esta Igreja? Começou a minguar o zelo dos crentes, bem assim seu amor a Deus, e de uns para com os outros. A frieza invadiu a Igreja. Alguns esqueceram a maneira maravilhosa, em que haviam recebido a verdade. Os velhos porta-estandartes, caíram em seu posto, um após outro. Alguns dos obreiros mais jovens, que poderiam haver partilhado, das responsabilidades desses pioneiros, e assim se preparado para assumir direção sábia, haviam se cansado, das tão repetidas verdades. Em seu desejo, de alguma coisa nova e estimulante, buscaram introduzir novos aspectos da doutrina, mais agradáveis a muitos espíritos, mas não em harmonia com os princípios fundamentais do Evangelho. O processo de apostasia da Igreja Cristã foi, portanto, também gradual? Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na Igreja Cristã. Ou seja, essa sempre foi a estratégia do inimigo, a de corromper a Igreja por dentro, aos poucos, e de uma forma que, de uma geração para outra, quase não se percebem as mudanças, que são lentas, mas firmes. O que a senhora viu sobre isso? Vi que afinal, as normas foram rebaixadas, e que os pagãos se uniram com os cristãos. Unindo-se com eles, gradualmente, os seguidores de Cristo. A religião cristã se corrompeu, e a Igreja perdeu sua pureza e poder. Com a apostasia da Igreja Cristã, com o tempo, surgiram as igrejas protestantes, que também apostataram. Como ocorreu a apostasia, igualmente com estas igrejas? O espírito que fora inspirado pela Reforma, foi gradualmente desaparecendo, até haver quase tão grande necessidade de reforma, nas igrejas protestantes, como na Igreja Romana, ao tempo de Lutero. Havia o mesmo mundanismo, e apatia espiritual, idêntica reverência às opiniões de homens, e substituição dos ensinos da Palavra de Deus, pelas teorias humanas. Sabemos que, com a apostasia das igrejas protestantes, e a saída dos fiéis dessas igrejas em 1844, surgiu a Igreja Adventista. Como a apostasia tem corroído também esta igreja? O Senhor concedeu grandes bênçãos à sua igreja. A justiça exige que ela devolva esses talentos com juros. Como aumentaram os tesouros da verdade confiados à sua guarda, aumentaram também suas obrigações. Mas em vez de desenvolver esses dons, e avançar rumo da perfeição, ela volveu atrás,
daquilo que alcançara em sua experiência anterior. A mudança em seu estado espiritual processou-se gradualmente e quase imperceptivelmente. Ao começar a buscar o louvor e a amizade do mundo, sua fé diminuiu, seu zelo acabou, sua fervorosa devoção cedeu lugar à formalidade morta. Cada passo rumo do mundo foi um passo para mais longe de Deus. À medida que o orgulho e a ambição mundana foram acariciados, afastou-se o Espírito de Cristo, e insinuaram-se a rivalidade, dissensão e luta, para desviar e enfraquecer a Igreja. Verificamos assim, que o processo de apostasia, na Igreja Adventista, tem sido também levado a efeito, de forma gradual, mais firme. Quer falar algo mais sobre isso? Os males, que se têm insinuado, gradualmente entre nós, têm imperceptivelmente desviado indivíduos e igrejas da reverência devida a Deus, excluindo o poder que Ele lhes deseja dar. Diante dessa situação de apostasia, existente nessas pessoas e na Igreja como um todo, o que a senhora acredita que vai ocorrer? Como reformadores, elas haviam saído das igrejas denominacionais, mas desempenham agora uma parte semelhante à que desempenharam as igrejas. Tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. Ocorrendo essa outra saída, e sabendo como se processou a apostasia nas organizações anteriores, que mensagem a senhora quer deixar para o povo de Deus, que dará prosseguimento à história da Igreja de Deus nesta terra? Nossa única segurança é manter-nos como filhos peculiares de Deus. Não devemos ceder um milímetro ante os costumes e modas deste século degenerado, mas permanecer em independência moral, não assumindo nenhum compromisso com suas práticas corruptas e idólatras. Para vermos como a apostasia ocorre de forma lenta, como ilustração, vamos tomar como exemplo a apostasia que ocorre na doutrina do vestuário, cientes, no entanto, que a apostasia gradual, e quase imperceptível, acontece ao longo dos anos, em vários aspectos da verdade, como na santificação do sábado, na questão da música, separação do mundo, etc. Para facilitar a visualização, temos como base 3 linhas. O cumprimento desse vestido está dentro das normas que Deus estabeleceu. Até que alguém, ousadamente, encurta um pouco o comprimento do vestido. A princípio, isso causa estranheza e preocupação. Com o tempo, porém, outra pessoa entende que também pode se vestir igual ao modelo mais curto. Com o passar de décadas, as pessoas que vestiam mais comprido morrem, e um novo padrão de tamanho de vestuário se estabelece na igreja. Com o passar do tempo, alguém inventa de usar um vestido um pouco mais curto, daquele usado naquele período. A princípio, isso causa aversão em algumas pessoas. Com a morte de algumas pessoas mais tradicionais, a igreja fica mesclada, com algumas pessoas usando o vestido um pouco mais longo, e outras o mais curto. Com o tempo, outras pessoas passam a entender que também podem se vestir igual ao modelo mais curto. Até que os que vestiam um pouco mais comprido também morrem, e um novo padrão fica estabelecido na igreja, sem que ninguém quase se lembre de como era o vestuário no passado. Esse processo se repete várias vezes ao longo de muitos anos e décadas. Até que um padrão, bem mundano e imoral, se estabelece na igreja, sem que o mesmo cause nenhuma repulsa ou repreensão. De um período para o outro, as mudanças de um modelo de vestuário para o outro foram bem pequenas, quase imperceptíveis, mas olhando através de décadas, como era o vestuário no começo, e como ele se apresenta agora, vemos uma enorme diferença, que não foi sendo sentida através de muitos anos. Para que isso não ocorra, quais devem ser as características dos líderes do povo de Deus, para os últimos dias? A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que se não comprem,
Nem se vendam, homens que no íntimo da alma, sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel